tema de agora é o 11º, os átomos e os indivisíveis. Demócrito e o orgulho ocidental. O que é o indivisível? Imagens do átomo. Você pode pegar as imagens do átomo na internet ou em livro. Agora, nesse livro aqui, Os 100 Pensadores Essenciais da Filosofia, desse autor, Filipe Sócrates, ele foi feito no original em 2002 e na versão brasileira, em janeiro de 2012. Na página 4950, ele fala de Demócrito, que aparece com essa imagem que muito semelhante a de Che Guevara. Diz assim, logo no capítulo 10, Demócrito, 460 a.C. a 370. Viveu muito, né? 90 anos naquela época. Ele diz assim: a natureza fundamental do universo consiste em átomos indivisíveis em movimento constante. Os ocidentais, ao descobrirem o átomo, esse que leva o nome, a palavra vem de a, ligação, né, em tomo, divisão, o que não pode ser dividido. Apressadamente puseram o nome de átomo, indivisível. Depois mostrou-se que o átomo, esse ocidental, podia ser dividido entre prótons, elétrons e nêutrons. Então não era indivisível. Só que os gregos estavam falando filosoficamente do indivisível. Indivisível é o que não pode ser dividido, é o estágio final. Chega um momento que depois de toda divisão não é possível mais dividir. Chamei esse indivisível de campo-partícula fundamental. E ele é aquilo que foi modelado pelo módulo de matéria-energia contido no presente universo. Toda a matéria-energia, escura ou não escura, reunida, desenha o campo-partícula. E vice-versa, o campo-partícula fundamental possibilita o universo como ele se manifesta. E na página 50 ele diz assim, pode-se supor que Parmênides teria refutado isso em base lógica. Dizer que há um vazio é dizer que o vazio existe. Então pode somente afirmar, sob pena de contradição, que o vazio é a ausência do ser ou da existência. Não, o vazio é a condição do ser e da existência. Porque o objeto que existe para se fazer no vazio. Então o vazio não é a ausência do ser. O vazio é o outro lado do ser. Quando você vê a si mesmo ou vê uma figura, por exemplo, me visse, eu sou uma aparente continuidade porque o seu olho, seu sistema de percepção não consegue ver, separar de tal maneira que eu seja visto como a outra condição. Você vê o cheio, os campo-partículas fundamentais na modelação sob a forma de moléculas, átomos e moléculas, de ADRN e tudo isso. As células, os 10 trilhões de células, como uma construção, mas dentro de mim existem separações entre um átomo e outro átomo, e ali está o vazio. O vazio não é a ausência de mim, eu sou aquele vazio cheio. A condição de presença do vazio e do cheio dá a junção das possibilidades. Então, Parmênides, se tivesse falado isso, teria falado errado, porque a coisa é daquele jeito que Demócrito falou. A natureza fundamental do universo consiste em átomos indivisíveis em movimento constante. O todo de mim está
é o ser hábil, o ser que tem habilidade de agir, o todo de mim. Mas ele é composto de um par cheio e vazio. Na realidade, 10 trilhões de células cheio e vazias. É condição do ser ao mesmo tempo cheio e vazio. Para ser, é preciso ter o vazio. Esse controle remoto nós só vemos como cheio, não vemos como vazio. Mas no interior dele, todo ele é uma rede de cheios vazios. E os ocidentais apressadamente colocaram o nome de átomo no que ainda era divisível. Não era disso que os gregos estavam falando, eles estavam falando do indivisível. O nome diz isso. Não pode ser dividido. Se o átomo ainda podia ser dividido, não seria indivisível, contradição em termos. Então, os átomos são os indivisíveis. Os divisíveis são todas as coisas que estão para cima e pode ser dividido até chegar em átomos. O Demócrito falou sobre a forma de uma condição de sustentação do universo. Ele foi preciso. Os ocidentais aqui se precipitaram. Por exemplo, o sistema solar. Se ele for visto de muito longe, ele vai ser visto como um contínuo, como uma forma. O conteúdo dele escapa. Mas se ele for visto mais de perto, do interior como nós estamos, nós vemos a estrutura. Nós não vemos a estrutura da Terra, nós vemos a forma da Terra. A forma é contínua, ou parece ser contínua. O conteúdo é espaçoso, ele é vazio, é repleto de vazios. Então a massa dos seres é composta de cheios vazios. E onde Demócrito estava caminhando direito, os que vieram depois dele entortaram tudo, até chegar nos ocidentais que ao cometer o erro, levaram aos acertos. Aí depois do Osato vieram aquelas partículas que são compostas de quarks. E a proposta que eu faço é que dentro dos quarks ainda esteja um elemento que não pode ser visto, o campo partícula fundamental. Esse é o derradeiro átomo indivisível.